Seja muito bem-vindo, você que tá ligado aqui no canal do Denilson Show. Esse é mais um episódio do Área Delas. Eu sou a Julia Vani, tô sem a Aline Fanelli hoje, mas com convidados muito especiais do Esportes MKT, Vinícius Filgueira e Vitor Boscato. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, prazer pelo convite. Vocês podem comentar um pouco do que o Esportes MKT faz, como atua, que áreas que vocês abordam? A gente conversou um pouco no off, mas pro pessoal conhecer mais o trabalho de vocês também. Quer explicar? O Esportes MKT ele é um jornal, né, que ele foi criado no meio do ano passado, focado em marketing esportivo. Então a gente acaba abordando muita coisa de patrocínio dos clubes, parte de finanças, a gente acaba envolvendo muito isso. E é basicamente isso mesmo, o Esportes MKT. Muito obrigada. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Marketing e também, principalmente, pessoas famosas entrando no meio do esporte, seja por meio de clubes de futebol, de basquete. Tem vários casos que a gente trouxe. E o primeiro que eu queria falar sobre é o Elton John, que é um caso um pouco diferente, um cantor inglês extremamente famoso, que acabou virando presidente do Watford, um clube que hoje briga ali pela primeira e segunda divisão da Premier League e normalmente consegue o acesso, mas acaba caindo no ano seguinte. É um clube um pouquinho complicado, mas que conseguiu sair da quarta divisão com o Elton John. Então foi realmente um avanço muito grande. Depois chegou a ser vice-campeão da Premier League, inclusive, sob o comando dele. E eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre esse case e o que vocês sabem a mais sobre isso. A história do Elton John com o Watford, como ele mesmo disse na autobiografia dele, meio que salvou a vida dele, né? Então, a ligação da pessoa com o time, nesse caso, se tornou algo muito, muito mais do que só futebol. E a chance dele investir em um clube de futebol meio que abriu portas para ele, para outras pessoas que não são tão fãs do Elton John cantor, se tornar fãs porque ele investiu no clube, no amor daquele torcedor, entendeu? Então, acho que essa ligação é muito boa, tanto para ele quanto para o torcedor, que, né, um clube saiu da quarta divisão para até a Premier League, que é um campeonato muito competitivo. E esse caso é muito diferente, né? Porque normalmente a gente vê as pessoas investindo em ações do clube, principalmente hoje, que a gente tem clubes empresas, desde essa era da modernização, que começou muito com a Premier League também. E geralmente são mais casos de investimento. A gente até citou aqui no off o caso do Ronaldo Fenômeno, que hoje é quem atua no Cruzeiro dessa forma. Então, ele é dono de vários clubes de futebol e também atua diretamente com os clubes em parte de gestão. E talvez seja até um pouco mais ligado do que casos como o do LeBron James, né? O Ronaldo Fenômeno, ele começou no Real Valladolid, lá da Espanha, e agora ele é dono, né, da SAF do Cruzeiro. E muita gente acaba confundindo também, né, o Ronaldo Fenômeno jogador com o lado empresário dele. Mas é recente, esse lado empresário dele como dono de clubes assim, e tem que ter paciência também, porque não é de uma hora para outra que vai acabar fazendo virar, né? O próprio Cruzeiro que ele é dono, tinha um time com muitas dívidas e precisa de tempo para amadurecer essa ideia e conseguir, né, limpar todas essas dívidas do clube. E no caso de que você falou sobre os atletas terem pequenas ações, o LeBron James é um ótimo exemplo disso, que ele tem pequenas ações no Milan e pequenas ações no Liverpool. Que lá em 2010, em 2011, se eu não me engano, ele comprou 2% das ações do Liverpool e hoje se tornou um dos principais acionistas de um dos maiores clubes do mundo. E ele também tem um pouco das ações do Red Sox, né? Time de beisebol americano, porque o Red Sox é no mesmo grupo do Sim. Liverpool, a FSG. E faz um tempo que ele tem essas ações do Liverpool e ele mantém um contato
com o clube. Ele às vezes aparece vestindo a camisa, quando é um jogo importante ele posta um story, alguma coisa no Instagram, torcendo um pouco mais. Ele fez essa campanha, inclusive, o Liverpool fez uma coleção de roupas inspiradas no LeBron James, até voltadas mais para um estilo americano, de basquete. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal. E o Liverpool faz muitas dessas campanhas, inclusive já fez com a Levi's antes, não sei como vocês falam, mas faz muitas dessas campanhas. É muito comum no futebol inglês procurar outras marcas, e o LeBron James, enquanto marca também, é muito forte, né? Sim. E o LeBron James, ele acaba caindo num grupo da Redbird Capitals, que é um grupo basicamente de investimentos. E você acabou citando, né, o Liverpool e o Milan, mas nesse grupo também ele acaba investindo na PGA Tour, que é a parte de golfe. E não só ele, como outros que a gente vai acabar citando aqui, fazem parte desse grupinho aí que acabam investindo no meio do esporte. E além do caso do Watford, que conseguiu um acesso sensacional, a gente tem o caso do Wrexham, Sim. que recentemente conseguiu o acesso para a terceira divisão inglesa, e é um clube que estava praticamente acabado, e virou até série, né? Virou um caso muito especial do futebol inglês. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre quem comprou o clube. Foi o Ryan Reynolds e o Rob McElhenney. Um nome um pouquinho difícil. Muito. Mas queria que vocês comentassem um pouco desse caso, porque ele é ainda mais específico, né? Muito diferente. Deixa eu comentar. E no caso do Ryan Reynolds, além dele ser um ótimo ator que fez alguns sucessos do cinema, essa parte de investimento é muito bom, porque além do Wrexham, ele também tem algumas ações na Redbird Capitals, que nós falamos, e na Otro Investments, que também tem algumas ações de vários clubes do futebol, do basquete, do beisebol. E eu acho que também foi muito bom pro time. Eu acredito que, sabendo que tem um grande nome por trás do clube, ajudou também na mídia e acabando tendo a série. E acho que isso aí pode ajudar muito o clube também, questão de mídia, né? Porque eu particularmente não conhecia o clube. Não sei se você conhecia, não conhecia. Eu conheci pela série. Pela série também, que fez um grande sucesso. E é isso, tá expandindo aí o clube. E aí que tá o grande X da questão. Por trás, com ele, a gente conseguiu conhecer um clube da 4ª divisão. E isso é muito legal, porque ele usa a visibilidade que ele tem a favor de a favor de um clube. Isso é muito legal. E é um clube bem histórico na Inglaterra, né? Foi comprado por só 2 milhões de euros, o que é muito pouco para um clube de futebol. Mas ele conseguiu 2 acessos consecutivos, agora tá na 3ª divisão. E é um clube que os ingleses, eles apreciam muito esses clubes locais. Então, ele tinha uma média de 4.500 torcedores por jogos, o que é bastante para um clube que não ganhava nada, Sim. que estava na 7ª divisão inglesa, então, na 5ª divisão inglesa, desculpa. Então, é um negócio muito especial você olhar com carinho para esses clubes que têm muita identificação com a região da onde eles vêm. E essas empresas que vocês citaram, Redbird Capitals e Otro Investments. Otro Investments, o que elas fazem especificamente quando a gente fala de marketing esportivo? Elas são digamos assim, que ela é uma gestão de investimentos. Então, várias celebridades, atletas, elas entram como parte desse grupo para ajudar a meio que mapear certos investimentos de um clube, de uma franquia. Pô, e se for acabar citando todos os famosos que estão aí nesse grupinho aí, pô, é muita gente mesmo. E a gente também tem de atores o Michael B. Jordan, Sim. que é também outro caso, que ele é um investidor minoritário do Bournemouth e tem também parcelas de Fórmula 1. Sim, na Alpine, na equipe da Alpine, da Fórmula 1. E recentemente também ele estava desenhando o novo logo do Bournemouth. E como você falou, ele é minoritário, só que nos bastidores saiu umas notícias recentes que ele acaba atuando também como co-gestor do clube. Então, tipo, ele tem a parcela minoritária, mas ali por trás ele tem uma influência bem grande. Tanto é que ele mesmo desenhou o próximo logo do Bournemouth. Mas ele acaba influenciando nas decisões do clube, no dia a dia? Você tem essa Por ser co-gestor, ele acaba assim. Não tendo só a parcela que é minoritária, mas ele acaba influenciando sim.
Mas isso é algo comum? Ou é um caso específico dele que acaba tendo uma influência, até porque o Bournemouth, diferente do LeBron James, que tem o Liverpool, o Milan, o Bournemouth é um clube mais modesto e que briga ali entre a primeira e a segunda divisão também. Então, você acha que por isso eles acabam dando um espaço maior pra ele? Pô, eu acredito que, como eu posso dizer, foi um caso específico, porque a gente acabou de dar o exemplo do Ryan Reynolds, né, do Wrexham, que não é a mesma coisa, são dois atores bem famosos e não acaba sendo a mesma coisa. Não sei se você tem outro caso em mente, assim, que Não tenho. acaba atuando nos bastidores, não, né? Não, acho que é o caso bem específico A mesmo. maioria mesmo acaba só, tipo, comprando parcelas minoritárias assim, e é isso, e acaba, tipo, ganhando dinheiro em cima disso, mas ele não, ele atua nos bastidores mesmo. E esse negócio, a parte de comprar as parcelas minoritárias é mais visto como ações também, né? Sim, sim. O LeBron comprou as ações, comprou 2% de ações do Liverpool e isso valorizou em 5 vezes já, desde Muito. que ele fez a compra. E o Liverpool, inclusive, foi um dos últimos times a entrar como um clube empresa na Premier League, né? Dos times do Big Six foi de fato o último. Resistiu bastante a esse processo de modernização, de realmente transformar o futebol em empresas. O Liverpool foi um clube que acabou se complicando bastante até, inclusive teve muitos problemas por causa disso. E aí depois cedeu, vendeu o clube para a FSG e agora a FSG parecia que ia colocar o clube à venda, agora já ninguém sabe mais como vai ser. Mas ele comprou essas ações lá atrás e agora isso acabou quintuplicando o valor. Sim. Então é um negócio que eles veem mais com esses olhos, né? Não é nem uma ligação com o esporte especificamente. E você acredita que essa mudança do Liverpool tem influenciado nas ações? Do clube? É, Com certeza. O Liverpool. É que o Liverpool é um clube muito específico, né? É um clube que é muito ligado às suas origens, à cidade de Liverpool. Então, eu acho que tem muitos acertos por parte da FSG. Eu acho que o Klopp foi um acerto gigantesco, a contratação do Klopp. Acho que eles trouxeram muitos jogadores que entendem o que é o clube. Ao mesmo tempo, trouxeram alguns que não têm ideia sim, do que é o Liverpool e que acabaram não dando certo muito por isso. Porque é um clube que, apesar de ser grande, ele é ligado à sua comunidade. Então, tipo, assim como o Wrexham o Liverpool também é muito ligado a tudo que aconteceu na cidade, a todos os recessos que teve durante o governo da Thatcher. A cidade acabou ficando um pouco abandonada, então o clube sente tudo que acontece com as pessoas que moram ali, que trabalham ali e que vivem aquilo diariamente. Então, acho que a FSG acabou dando essa afastada. Quando tentou entrar na Super League, que teve uma iniciativa do Florentino Pérez, que juntou os 20 sim. times para formar a Aham, liga, sim. isso foi algo que gerou muitos protestos por parte da torcida do Liverpool, porque era algo inacreditável para eles, porque é realmente um projeto ambicioso que não envolve muita coisa além de dinheiro. Você ia basicamente deixar a Champions League, que é uma competição extremamente tradicional, de lado, para entrar num novo modelo que ia também acabar deixando a Premier League de lado, querendo ou não, e que sim. se fechava, não tinha oportunidade para outros times ingressarem, e a falta de oportunidades é um negócio que não cabe na cidade de Liverpool. Então, os torcedores ficaram muito revoltados com isso. O Klopp também teve muito o que falar sobre isso. Então, mostra essa ligação dele com a torcida, com a comunidade. Ele, inclusive, quando teve votações sindicalistas no Reino Unido recentemente, ele mesmo se posicionou, tipo, a favor dos sindicatos operários. Então, dá pra ver que é um negócio muito de irmandade, assim, né? Tanto com os moradores quanto com o Everton, que é outro clube da cidade, apesar de ser o rival. O clube manteve seus ideais, então, né? Sim. A FSG tem alguns pontos que de fato se diferencia disso. Acho que não ter trazido ainda, né? Não sei se pode acontecer, esses investidores do Qatar, do Emirados Árabes, o Qatar, como é o caso do PSG, como é o caso de Newcastle, Manchester City. Acho que isso é um acerto por parte da FSG, porque mantém ainda essas raízes do Liverpool. Só que, ao mesmo tempo, tem outras coisas que tem muito o que falar, né? Tipo, até o fato de ser um clube empresa já é algo um pouco, uma hipocrisia pequena quando a gente fala do Liverpool. Ah, você acabou citando aí o Qatar. Recentemente, né, um esporte que está crescendo muito no mundo é o MMA. Eles acabaram investindo numa liga que é menor, né, que é a mais conhecida, é o UFC. Eles acabaram investindo 100 milhões de dólares nessa liga e eles querem que acabe tendo muitos eventos lá na Arábia e tudo mais para levar tipo, esse esporte para lá. E eles estão investindo bastante também no MMA.
É, só ver o que aconteceu com o futebol, né, recentemente, vários jogadores indo pra lá, e agora tem até uma tendência a alguns saírem. Sim. Alguns que, por exemplo, não se acostumaram, não se adaptaram, o Henderson, que era do Liverpool, foi um Sim. deles. E eu acho que é até um processo natural, porque são culturas muito diferentes. Com certeza, são mundos totalmente diferentes do que a gente tem pra cá e do que eles têm lá. Eu acredito que seja a maior Igual parte na- seja pelo financeiro. igual na realidade, esse dinheiro também é algo totalmente fora da nossa realidade. É. Não só a gente em si, mas os clubes. Nenhum clube do Brasil dá esse tipo de grana pra torcedor, pra jogadores. Isso é irreal. Mas é legal também ver que agora, pelo que eu sinto, o futebol brasileiro tem sido um pouco mais valorizado por fora, né? E não só em questões financeiras. Alguns clubes, sim, por questões financeiras, o Palmeiras e o Flamengo que chegam muito fortes nesse sentido. Mas os jogadores olham pra cá com um pouco mais de atenção. O Payet fala que, assim, o Vasco praticamente salvou a vida dele, a torcida do Vasco fez ele voltar a gostar do futebol. E ele veio pra cá por isso, porque ele queria um lugar que tivesse um ambiente de futebol, que ele pudesse sentir isso. O Bolasie, que foi pro Criciúma, o Felipe Anderson, que chegou agora no Palmeiras, ainda nem chegou, né? Mas escolheu o Palmeiras ao invés de escolher ficar na Lazio ou ir pra Juventus, que são duas potências do futebol italiano, mostra muito como o nosso futebol tem sido valorizado também. E essa valorização passa muito pelos jogadores escolherem jogar aqui, né? Sim. Mas vocês acreditam que isso parte... Eu acho que não seja só pelo lado financeiro, porque acho que é difícil brigar com os europeus, mas por conta da família querer voltar pra cá? Com certeza, o Felipe Anderson acho que sim. Acho que os dois casos, não, os outros dois, o Payet e o Bolasie, são casos distintos, né? Jogadores estrangeiros. Mas o Felipe Anderson acho que é mais algo voltado pra família. Ele mesmo falou que eram questões familiares. E isso acontece muito no futebol feminino, né? Muitas jogadoras acabam voltando do exterior pra cá pra ficar mais próximas da família. Então, até também essa diferença cultural, né? Muita gente sente falta do Brasil. O Romário, quando voltou pro Flamengo, quando chega no Flamengo, né? Ele volta do Barcelona porque ele tava com saudade do Rio de Janeiro. Então, acho que o Brasil tem as especificidades culturais que só o Brasil tem. Então, se você não se adapta, você vai acabar voltando em algum momento, né? E também os brasileiros têm muito esse apego pelo Brasil. A gente pode reclamar, mas é o Brasil, Todo mundo gosta. com certeza. E falando sobre isso, a gente pegou um caso aqui bem diferente, né? O Gustavo Lima investiu num clube de futebol. Ele falou que estava pensando entre o Vila Nova, o Goiás e a Portuguesa, muito tradicional. A Portuguesa, que inclusive é um caso que talvez se tivesse um investimento poderia ter uma reconstrução muito boa, Sim, porque Com certeza. é um clube extremamente tradicional da capital paulista. Mas ele acabou investindo no Paranavaí, que eu não conhecia. Também não Particularmente conhecia. também não conhecia. Eu conheci pelo Gustavo Lima e foi um investimento recente. Ele investiu cerca de 10 milhões de reais, comprou 60% do clube e ele destinou esse dinheiro que ele usou para compra para melhorar as instalações do clube. Então, Bacana. quem sabe a gente não vê um caso parecido com o do Amazonas pela frente, né? O Amazonas que é certeza. outro caso extremamente legal de ver no futebol brasileiro. Sim, e o Gustavo Lima, né, que ele também está diretamente ligado à Vaidibet, que também tá no Corinthians, de tabela, acaba dando essa visibilidade pro Paranavaí, porque Sim. ela acabou de fechar com o Corinthians e também leva essa visibilidade da Vaidibet pro clube. E você acha que isso é um movimento que tende a acontecer mais no futebol brasileiro agora? Principalmente porque alguns clubes já estão virando SAF, clubes grandes, inclusive. Você acha que artistas tendem a ir atrás de porcentagens, comprar ações? O que você acha? Eu acho que não acho que seja uma tendência. Acho que o futebol ainda no Brasil é um tema muito delicado para se discutir, ainda mais quando você já é famoso em outro ramo, em outra indústria. Mas no caso do Gustavo Lima, ele começou com um clube menos conhecido e isso gera um pouco menos de pressão. Sem Porque dúvida. se ele tivesse começado num clube muito maior, num Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, ele teria uma pressão muito interna, não só na vida pessoal dele, mas nos shows. Eu acho que até a Portuguesa, né? Porque a Portuguesa, Com apesar de certeza. hoje estar sem divisão, disputando, brigando pra não cair no Paulistão frequentemente, ainda é um clube que tem uma torcida muito leal, que sempre tá ali, e tem uma torcida grande, né? E as E- campanhas que a Portuguesa faz é muito boa. Recentemente a gente foi lá na Portuguesa, né? Você acabou indo lá pra
para cobrir. Sim, a Foi gente muito legal. cobriu, fez uma entrevista com o vice-diretor de marketing da Portuguesa, falamos sobre alguns temas, inclusive a camisa que eles fizeram, a Muito terceira, legal. sobre a luta racial, que Legal. eles fizeram uma campanha com os jogadores pretos da década de 80, 90, e isso foi bem legal. Agora, voltando um pouco sobre a questão dos times, acho que não acho que seja uma tendência, né? Reforçando de novo. Mas pode acontecer no caso do Drake, que adquirir certas pequenas ações de alguns clubes, algumas franquias, que acho que isso deveria sim ser trazido para o Brasil, porque um torcedor, um torcedor, desculpa, um cantor, uma celebridade, um apresentador poderia influenciar diretamente no clube que torce. Por mais que seja indiretamente, mas ele vai influenciar muito. Você falou isso, eu pensei no caso da Bianca Boca Rosa, que ela investiu no vôlei do Corinthians feminino. Então, é um caso extremamente específico, né? E até uma modalidade que é menor no clube, a principal acaba sendo futebol masculino profissional e o futebol feminino profissional do Corinthians, que são, assim, é outro nível no Tem futebol sido uma feminino. crescente, né? E só para complementar aqui, que você falou, desculpa, você acabou citando de personalidades de fora comprarem parcelas. O Guarani ele acabou ficando muito famoso também por conta do grupo de K-pop, né? E isso trouxe um público muito diferente. Talvez quando o Drake comprando parcelas dos times, essas coisas, o público dele acaba vindo pro time. E aconteceu isso com o Guarani, com o público de K-pop. Ninguém comprou, mas é um exemplo que outro público foi pro time. E ninguém comprou, mas compraram muitas camisas, né? As Sim. camisas, assim, fizeram muito sucesso fora do país. Inclusive, muita gente comprou aqui no Brasil, né? Foi atrás desses modelos diferentes, até porque eram produzidas lá. Era um modelo retrô, né? E acaba trazendo visibilidade para um clube, o Guarani, que é um clube muito grande em São Paulo, mas que não tinha tanta visibilidade assim fora do país. Então, é muito interessante isso. E, no geral, até porque, por exemplo, o caso do LeBron James, são dois clubes muito grandes, mas se a gente for ver o caso do Wrexham, todo mundo conhece o Wrexham por causa dessa compra. Então, o Ryan Reynolds fez algo que hoje todo mundo sabe o que é, muita gente já viu a série, e graças a ele, o Wrexham hoje consegue disputar a terceira divisão inglesa. Então, é muito interessante isso mesmo. Verdade. E recentemente também, falando sobre personalidades que vestiram a camisa de algum clube do Brasil, nós vimos o Jimmy Butler. No pré-jogo ele vestindo a camisa do Santos, o Santos acabou até repostando a foto, e isso é bem legal porque internacionaliza um clube aqui do Brasil que no Santos já é conhecido mundialmente, né? Mas internacionaliza ainda mais. É muito legal isso, porque o Endrick foi também num jogo foi em 2 jogos, acho, do Boston Celtics, no ano passado, e muita gente ficou falando dele. O BR Football, sabe qual que é? A Bleacher Report. Uhum. Eles fizeram recentemente aqueles videozinhos animados que eles fazem, e são de jogadores jovens. O tema é jogadores jovens, então eles colocam lá o Yamal do Barcelona, e o Endrick tá lá de verde, não tá com a camisa do Palmeiras porque eles não têm os direitos do escudo. Mas ele tá lá vestido de verde, não tá nem com a camisa do Brasil. Então, o Endrick é um caso à parte de um jogador que virou estrela com 17 anos, mas ele traz essa visibilidade pro Palmeiras e pro futebol brasileiro também, né? Sim. Talvez seja até por isso que hoje os jogadores veem com mais carinho o Brasileirão do que veriam antigamente. Então, Você sabe se nesse caso, eu não tenho essa informação, quando o Endrick ele tirou a foto, né? Ele não posou com a camisa do Palmeiras, foi com a da seleção brasileira, se eu não me engano. Você sabe se tem algum motivo por trás disso? se eu não me engano, era porque era da Puma. E ele não podia mostrar o patrocínio da Puma e só o da Nike. É que a NBA é patrocinada pela Nike, então, tipo, tudo é feito pela Nike. Então a Puma não poderia aparecer lá, porque aí meio que... Conflito, né? Entendi. Mas é muito interessante isso também. É um caso... Esses casos de não poder misturar as marcas também, acaba sendo até um impasse algumas vezes. Sim. E o Endrick fechou com a New Balance, que foi uma escolha muito diferente, ousada dele, né? Sim. Pô, a gente acabou indo na New Balance, uma que lançou há um tempo atrás, e a gente acabou comentando muito... Foi bem na época, né, que o Endrick tava fechando com a New Balance. A gente acabou comentando bastante sobre esse assunto. E, particularmente, eu acho que foi uma jogada de mestre dele fechar com a New Balance. Muita gente acaba falando que foi a mesma jogada que o Michael Jordan fez. Eu não sei se foi pensado nisso, né, para ser igual ao do Michael Jordan, mas eu acho que é uma jogada de mestre
E acho que tem tudo pra dar muito certo. E querendo ou não, acho que dá pra gente meio que fazer um paralelo com a escolha do LeBron de ter investido no Liverpool em 2011. Hoje a gente sabe que deu certo. E pode ter dado certo com o Endrick por estar numa marca não tão conhecida, mas em uma ascensão muito grande. O Liverpool é um clube muito tradicional, só que ele tava num momento muito ruim em Sim. 2011, então foi uma escolha muito boa, porque o futebol é de ciclos, então se você é um clube grande, estruturado, em algum momento você provavelmente vai voltar a ter uma boa fase. O Palmeiras, por exemplo, teve anos ruins e agora tá numa fase maravilhosa. Isso tende a cair daqui a alguns anos, é normal. Então, são escolhas muito bem feitas, né? Talvez, se for pensar no futebol brasileiro, acho que o caso não seria nem de investir no Palmeiras e no Flamengo agora, e sim em clubes que tenham um potencial pra ganhar títulos mais pra frente, né? Que não estão no auge agora e que vão estar daqui a alguns anos. Acho que o Bahia é um caso que Ia citar isso agora. a gente olha com muito cuidado, porque, pô, o Grupo City é um negócio muito até fora da realidade, né? O Bahia Sim. agora tá melhorando as instalações, contratando jogadores, gastando bastante. Então acho que é um clube que tem bastante potencial. Fez até a pré-temporada na Inglaterra, se eu não me engano, né? Fez, Saiu uns fez. vídeos em colaboração com o City, o Rogério Ceni junto com o Ederson, foi bem legal. Foi bem legal. E a gente tem também um caso que esquecemos de falar, mas é bem famoso, antigo também, do David Beckham. Ele foi jogar nos Estados Unidos, acabou comprando o Inter Miami por 25 milhões. E hoje é um dos principais donos de clubes do mundo, né? Agora é um clube que tem Busquets, Messi, Suárez. Então, realmente é um patamar muito elevado. E o bacana é que, vendo o documentário dele lá, né? Deu pra ver que muita gente acabou não aceitando muito bem quando ele quis ir jogar na MLS. E ele acaba dizendo no documentário que ele não tá indo só pra fazer dinheiro na MLS, que ele queria reestruturar a liga e mudar a forma que olhavam o futebol nos Estados Unidos. Legal. E ele conseguiu como jogador e depois, quando se aposentou, né? Ele também conseguiu, sendo um dos donos do esqueci o nome do time. Do Inter Miami. Do Inter Miami. Que agora também tem o Messi, tem E eu grandes acho, jogadores acho lá. que o David Beckham, ele é o exemplo perfeito de jogador que conseguiu furar a bolha. De fato. Porque ele foi um grande jogador, ganhou muitas coisas. E só que além disso, ele casou com uma Spice Girl, furando a bolha do futebol ainda mais. Ele investiu em moda, que furou a bolha ainda mais. Ele investiu em times, foi acho que um dos primeiros jogadores a investir em um clube. E hoje o clube, ele viu que fez uma escolha muito certa, porque hoje o clube superou, acho que, se não me engano, é o clube mais caro das Américas. E isso se tornou uma escolha muito certa dele. Com o decorrer do tempo, isso se provou que ele estava 100% certo. E a MLS tem muitas especificidades, né? Tipo, você precisa pagar para entrar na liga e os clubes precisam aprovar isso. Sim. Tem aqueles negócios de teto salarial, então o Messi poderia estar lá porque era um caso à parte. Aí para contratar o Suárez foi um pouco mais complicado, só que eles conseguiram dar um jeito e a liga toda vê isso como positivo, né? Ninguém vai ficar Sim. se remoendo do Messi estar em outro clube. Não, eles acham que isso traz muita visibilidade pra liga no geral. Então, é uma liga muito diferente de tudo que a gente vê no futebol, né? E não só pro Inter Miami, mas também pros clubes que vão jogar contra o Inter, porque todo mundo, mesmo você torcendo contra o Inter Miami, você vai pro estádio pra ver o Messi, ver o Suárez, ver o Busquets. Então isso acaba impactando em outros clubes rivais. E uma curiosidade bem legal da MLS também é que os clubes são todos fornecidos pela Adidas, né? As camisas são todas da Adidas. E também é uma curiosidade bem legal para falar da MLS. Isso é interessante porque a gente teve recentemente um impasse da Adidas com a seleção alemã, né? E os alemães ficaram chocados que agora a Nike vai patrocinar a seleção alemã por conta de questões nacionalistas mesmo, porque eles se sentiam representados tendo a Adidas no uniforme há mais de 70 anos. Então, é até engraçado ver, porque a Adidas está muito presente nos Estados Unidos, só que a Nike não estava tão presente na Alemanha. Inclusive, a maior fornecedora disparada do futebol alemão, Sim. do futebol alemão na Bundesliga é a Adidas. Já chegou a ter ocasiões de Bundesliga que 15 dos 18 times vestiam a Adidas. Então, é uma diferença muito grande. Eu acho que os americanos estão mais abertos para
marcas exteriores, até porque é um país que busca isso, né? Busca ser muito globalizado e capitalizado. Falando disso, a gente acabou falando da Nike aqui, ela está acabando diminuindo seus investimentos no esporte. E não tem um fator claro para isso. A gente acaba debatendo, a gente já postou tipo, algumas vezes no nosso site, mas não é um fator específico para ela estar diminuindo os investimentos no esporte. É mais uma análise. Você tem alguma ideia do que você acha, por que isso está acontecendo? Pior que não. Eu sabia que essa tirada da Nike do mercado estava acontecendo, só que o motivo não ficou claro. E eles têm... porque a Nike tem várias linhas específicas para esporte. Então, por exemplo, o Nike SB de skate é uma linha completamente específica. A linha Jordan, que é voltada para o Michael Jordan também. E querendo ou não, apesar de a linha do skate, a linha Jordan terem coisas casuais, todas elas são ligadas com o esporte de qualquer forma. Então, eu acho que a Nike se dissociar disso é muito complicado. E especula-se muito que o motivo seja que a Nike está meio que focando em grandes atletas, em grandes times. No caso, a Nike tem patrocínio com a Mbappé, com o Haaland. Então ela meio que está enxugando para ter só os melhores, diminuindo a assim. quantidade e aumentando Isso, e aumentando a qualidade. Sim. Nossa, mas aí é um motivo bem interessante, né? Tipo, é um posicionamento diferente e que pode dar muito certo pra Sim, Nike. Com E certeza. no futebol feminino ela tá bem forte também. A Nike é a patrocinadora da Raíssa Leal também, né? Que Sim. é a principal skatista do mundo hoje. Então a gente vê que é um posicionamento muito forte. Inclusive, eles fizeram uma colaboração com a Raíssa Leal, Tênis, que né? teve um sucesso gigantesco, porque, né, a Raíssa Leal é um fenômeno do esporte. E vocês já fizeram entrevistas com pessoas que investiram em clubes de futebol? Pessoas... Não, acho que não. Ainda não teve. E esportes no geral também não? A gente falou com o Pato, Alexandre Pato, Uhum. e o Del Potro, que é um ex-tenista. Ele já foi um dos melhores do mundo, já, tipo, ele já se aposentou, mas a gente acabou batendo um papo com eles recentemente. O Alexandre Pato, ele tá focando mais em áreas de academia, pelo que ele disse ali no curto bate-papo ali, áreas de academia, e o Del Potro, ele tá investindo muito em pádel, que é uma mistura de tênis com beach soccer, e tá muito forte na Argentina. E aí ele falou que ele tá investindo muito nessa área também do pádel, que o Ibrahimovic também tá investindo nisso. Então é bem interessante. Ah, o Ibrahimovic também tá investindo nisso? Também tá investindo, só que ele quer levar pra Suécia o pádel, que tá muito forte na Argentina. Ah, tipo, é mais um investimento local, assim. Local. Ele quer criar essa cultura Isso. lá. Isso Entendi. mesmo. Você falou disso, o Palmeiras fez uma quadra pro Abel Ferreira jogar Eu vi. pádel no CT. Eu lembrei disso imediatamente quando você falou do esporte, porque eu nunca tinha ouvido falar, até aparecerem as notícias falando, o Palmeiras criou uma quadra pro Abel. Eu achei muito engraçado. Eu nunca tinha visto também, foi a primeira vez. Você já tinha ouvido falar, já? Nunca tinha ouvido falar. São coisas que, mais uma vez, recebem, tipo, visibilidade por famosos. Então, Será que deve ser forte lá em Portugal, o pádel? Então, talvez seja, né? Eu Pro imagino que Abel, sim. né, querer jogar. Imagino que Ele sim. deve ter. E pelo que o Palmeiras postou, é a comissão técnica inteira. Então, eu imagino Sim. que sim. Mas a percepção que vocês têm dessas pessoas que vocês conversaram é que é bom, tá tendo bem esses investimentos, não em questão financeira, mas se a perspectiva é boa, se eles têm gostado disso, se é algo que provavelmente vai acabar indo mais pra frente por aqui. Falar? Pode começar. O Del Potro, pelo sinal que ele deu ali na conversa, estava indo muito bem. Essa questão do pádel. E tanto que ele não está investindo só no pádel, mas ele investe também em moda, que ele acabou citando lá. E essa área da moda, ele não acabou deixando claro no que ele investia, mas pelo sorriso no rosto que ele deu ali na hora da entrevista, aparentemente está dando tudo certo. E o Pato, como eu disse, academias, ele está investindo também em uma loja de smoothie lá na Inglaterra também, que ainda não abriu, mas ele está investindo também. Então, é basicamente esse o feedback que a gente está tendo. Legal. Gente, muito obrigada por aceitarem o convite. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É a primeira vez nossa num programa assim, no podcast. E muito bacana, eu que agradeço.
É realmente um prazer, muito obrigado pelo convite. E, como ele disse, é a primeira vez, então tá todo mundo meio uau. Mas muito obrigado e é um prazer. Podem divulgar a Esportes MKT se vocês quiserem, falar um pouco mais, redes sociais. Se vocês gostaram, né, do nosso conteúdo aqui, se interessaram, é Esportes MKT BR lá no Instagram. E se quiser divulgar o seu perfil e também pessoal. Não. É que a gente é meio low profile, assim, né? Eu, por exemplo, eu fui começar a abrir minhas redes sociais recentemente. Tipo, eu era um jornalista mais Fechado, mais né? fechado, assim. Então, se vocês quiserem me seguir para acompanhar, que eu vou começar a fazer conteúdo também, é _ V Boscato nas redes sociais. Obrigada, gente. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui esse episódio sensacional do Área Delas no canal do Denilson Show. Fica de olho, ativa as notificações pra saber tudo o que tá acontecendo por aqui e até a próxima.